Sage está passando por um momento muito complicado. Ela é uma jovem que acaba de perder a mãe em um acidente e, como se esse trauma já não fosse bastante, um dia ela chega em casa e acaba se deparando com um paciente de seu pai, que é psiquiatra, dentro da própria casa deles, e ele tira a própria vida na frente dela, fazendo com que o trauma, e essa relação com a morte fique cada vez mais complicada. E, digamos assim, como se os medos reais já não fossem o suficiente, o sobrenatural começa a permear a família, aos poucos começando com a irmã mais nova de Sage e chegando nela, através de uma criatura que se esconde nas sombras, ali, dentro de armários, na escuridão, embaixo da cama, enfim, o verdadeiro bicho-papão. Bom, pessoal, essa é a sinopse de Boogeyman, O Seu Medo é Real, novo filme de terror que estreou nos cinemas no dia 1º de junho, mas eu assisti recentemente agora no Corujão, que rolou lá no Cine Marquise, em São Paulo. E então estou aqui para comentar um pouquinho sobre ele com vocês. É uma adaptação de um conto de Stephen King. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Bora conversar sobre? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, curta, comente, compartilha esse vídeo para ajudar. E vamos lá então falar um pouquinho sobre. Aqui, como eu falei, a gente tem uma adaptação de um conto de Stephen King. E adaptações de Stephen King, elas giram entre adaptações boas, adaptações bem ruins. E no caso, ano passado, a gente teve Chamas da Vingança, que foi a adaptação do livro Incendiária, e assim, foi uma adaptação horrível. Chamas da Vingança é um dos piores filmes de 2022. Então dá pra dizer que meu critério, minha barra de expectativa estava lá embaixo, porque a última adaptação que eu vi do King foi horrorosa. E no caso aqui, com o Boogeyman, a gente tem uma adaptação interessante. Eu não conheço o conto original para falar, mas o material do filme por si só tem aspectos legais. Vamos começar falando do diretor, o Rob Savage Rob, não sei qual é o nome dele agora, esqueci, perdoe, me acabou fugindo da cabeça, mas é o mesmo diretor de Host, que é um filme de, digamos assim, mais experimental, found footage, de horror, que fez muito sucesso. E ele é um cara muito habilidoso com essa questão do terror, e quando ele vem agora para um filme um pouco mais de orçamento, ele consegue trabalhar os arquétipos do gênero do terror de maneira muito bem feita. As cenas aqui são cenas tensas, são cenas que geram aquela, digamos assim, expectativa na hora que ela vai ocorrer, e o filme consegue trazer toda essa mística dessa criatura, envolvendo Liga Sombra, jogos de luzes, até o final, o que é um ponto muito positivo, porque muitas vezes esses filmes que trabalham com essas criaturas que ficam na sombra se perdem ao longo do filme porque mostram demais ou algo do tipo, e isso não acontece em Boogeyman. Dito isso, o filme ainda tem uma premissa bem interessante ali nos seus personagens principais, porque essa questão do trauma, do luto e como que os personagens vão lidar com isso, a partir do momento que eles também são bem interpretados, a gente tem um casting aqui muito legal, acaba sustentando o filme. Só que essa questão desse trauma inicial e essas cenas de terror funcionam de forma muito mais isoladas do que como o filme em si. Como eu falei, o material original é um conto, então não sei o quanto que o conto entrega de material suficiente para trazer aqui uma narrativa mais longa. Mas o filme não consegue desenvolver os traumas, bem como em questão de narrativa de horror, o filme acaba caindo naquele estereótipo do filme de terror, que são personagens que tomam atitudes burras, personagens que não param para pensar, esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem cenas aqui que envolvem o jogo de luz, como eu falei. O pessoal, assim, é um filme contemporâneo, um filme moderno, que se passa nos tempos modernos. Então, o pessoal tem celular na mão e não usa a lanterna do celular muitas vezes para poder combater a criatura, já que ela tem medo da luz. O pessoal, tipo, por exemplo, sabe quanto a criatura é forte, mesmo assim resolve encarar ela com um taco de hóquei, por exemplo, sendo que isso é uma atitude praticamente condenada à morte da pessoa, não da criatura. Então acaba caindo nesses estereótipos de, meu Deus, é sério que o personagem vai fazer isso? Mas no final das contas, ainda assim consegue entregar um trabalho consistente. Dentro de adaptações que são feitas muitas vezes toque de caixa, principalmente do Stephen King, do cinema de horror mesmo, que muitas vezes entrega um material medíocre, Boogeyman consegue entregar um material razoável. Ele vai te proporcionar boas cenas de horror, apesar de um roteiro que poderia ter sido muito mais bem lapidado. Bom, pessoal, era isso que eu quero comentar com vocês hoje. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.